Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Nós estamos nesse momento, vamos estar gravando a aula da Escola Bíblica Dominical, que está prevista para o dia 22 de março de 2020. A lição é a lição de número 12. Nós já estamos vencendo esse trimestre, E o tema proposto para esse trimestre de 2020, ele vai tratar da raça humana, origem, queda e redenção. Esse é o tema, do trimestre de 2020. E a lição de hoje é a lição de número 12, que vai tratar do seguinte tema: Jesus, o homem perfeito. O texto áureo dessa lição, ele está em Lucas 2, versículo de número 52, e vai dizer: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática, ela vai ter os seguintes dizeres: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são apenas aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então nós vamos estar hoje estudando esse tema, E a lição, ela propõe alguns subtemas, que vai dizer: o subtema número 1, ele vai dizer Jesus, o verdadeiro Deus. Esse é o tópico número 1, O tópico número 2 da lição, ele vai falar Jesus, o verdadeiro homem. E o tópico número 3, ele vai trazer o seguinte tópico: Jesus, o homem perfeito. Colocados esses tópicos maiores, queridos, vamos estar dando algumas informações, como introdução. Nós sabemos que os evangelhos, cada um dos evangelhos, ele vai mostrar Jesus sobre um prisma, ressaltando os atributos de Jesus. Mateus, ele vai escrever o seu evangelho apontando e mostrando Jesus, apresentando Jesus como o Messias, o rei esperado de Israel. Então ele vai tratar da realeza de Jesus. Marcos, segundo o seu evangelho, ele vai está apresentando Jesus como o servo, Jesus é aquele que veio para servir. Então, enquanto Mateus vai estar escrevendo para os judeus e apresentando Jesus, a realeza de Jesus, Marcos vai estar mostrando Jesus servindo, enquanto Lucas, o médico amado, ele vai estar apresentando Jesus como o homem, mas o homem perfeito, Então Lucas vai trazer essas informações acerca de Jesus como o homem, mas o homem perfeito, Em tudo semelhante a nós, mas com uma diferença: sem pecado. João, o apóstolo João, o evangelista João, vai apresentar Jesus, na sua divindade plena, Jesus como Deus. Tanto é que João já vai iniciar o evangelho, falando que o verbo, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, no traje de genealogia, ele já vai apontar Jesus, como o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Amém, queridos? Mas hoje a nossa lição, ela vai estar falando sobre Jesus, como o homem perfeito, Nós sabemos que Jesus, ele em todo o tempo, ele é
plenamente humano, plenamente homem, 100% homem, mas Jesus também é plenamente Deus, 100% Deus. Ele não é meio homem, meio Deus, mas ele é totalmente homem, totalmente Deus. Jesus, né, ele quando encarna, né, quando ele se torna carne, ele não abre mão da sua divindade, né? Paulo vai escrever aos Filipenses, né, falando que Jesus, né, na verdade, ele abre mão da sua glória, né, porque ele se humilha, né, e se humilha de tal forma, né, até a morte. Ele é obediente até a morte, né, e morte de cruz. Então há um esvaziamento. Jesus se esvazia não da sua divindade, mas da sua glória, né, o que muitos chamam de gnoses, né, todo esse processo. E o tema de hoje, né, e o que o nosso comentarista vai estar trazendo, falando sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus, né, perfeitamente homem, perfeitamente divino, né, como nós já falamos, né, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, mas ele é o Pai da eternidade. Como o próprio profeta Isaías vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Ele é o conselheiro, ele é Deus forte, e ele não é apenas eterno, mas Pai da eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai ele criou todas as coisas. Então, todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus, né? E se não fosse Jesus, o que existe hoje não existiria, né? Porque tudo foi criado por intermédio dele, por meio dele. Ele é o Criador de todas as coisas. No subtópico aqui, número 2, vamos falar sobre os atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João vai dizer que nele estava a vida. Então, ele é a origem da vida, né? Logo, ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus, ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele tem os atributos do próprio Pai, né? Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. E Jesus também, ele é onipotente, porque tudo, né, toda a autoridade, todo o poder foi dado nas mãos de Jesus. Então, os atributos, grandeza e perfeição. Então, Jesus é Deus, né, toda a sua essência e de forma plena e perfeita. Ele se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Foi o que nós já dissemos anteriormente. Ele abriu mão, né, ali da sua glória, né, se humilhou, se encarnou, se vestiu de pele, de carne, de músculos, né, como nós, né, como seres humanos. E Jesus, ele sentiu todas as dores, né, de um ser humano como nós, né, teve fome, teve sede, teve cansaço, né? Então, Jesus plenamente homem, né? Ele se esvaziou da sua glória. Para quê, queridos? Para se fazer homem como nós, né? Para sentir as dores que nós sentimos, as aflições que nós sentimos, né? Mas ele venceu, né? Ele diz, olha, eu venci o mundo, amém? Glória a Deus. Em sua oração sacerdotal, Jesus reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade ele desfrutava na perfeição da Santíssima Trindade. Amém? Então, aqui nós encerramos, né, esse tópico de número 1. Né? Então, nós estamos fazendo de uma forma bem resumida, bem sintética, né? Enquanto muitas vezes em sala de aula, na igreja, nós levamos às vezes 50 minutos,
1 hora ministrando sobre cada lição, né? Aqui nós vamos estar de forma bem resumida, né? Trazendo somente realmente aquilo que for essencial para o nosso aprendizado, queridos. E nós vamos buscar fazer isso, né? De uma forma constante, de uma forma contínua, e enquanto perdurar, né, a situação que nós estamos vivendo com relação a essa pandemia, né, do coronavírus, né, mas também uma oportunidade que nós temos também de estarmos usando essas ferramentas, né, que tanto nos ajudam, as ferramentas, a tecnologia, né, que pode ser usada para a propagação do Evangelho, para o ensino da Palavra de Deus. E eu acho que o Senhor está nos dando essa oportunidade, né, de nós estarmos ampliando, né, não apenas dentro do templo, mas também agora entrando, né, na residência de cada um dos nossos irmãos, né. Nós vamos estar juntos nesse período, não sabemos quanto tempo, né, vai perdurar, né, essa quarentena, essa maneira, né, que as nossas autoridades, né, têm se empenhado, as autoridades governamentais, as autoridades médicas, sanitaristas, né, com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Mas enquanto isso perdurar, nós vamos estar juntos, né, vamos estar estudando a Palavra de Deus, vamos estar crescendo na graça e no conhecimento, né, do Senhor, né, sempre nos mesmos horários, nos mesmos dias, né, dos nossos cultos, nós vamos estar juntos, amém, queridos? E dando continuidade, né, a essa 12ª lição, já estamos encerrando esse trimestre, né, nós vamos aqui falar sobre Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria, né? Então os profetas eles já tinham vaticinado, já tinham profetizado acerca da vinda do Messias. Então Israel ele tinha essa esperança, né, que o Messias seria enviado por Deus. Então eles sabiam o local de nascimento do Messias, eles sabiam, né, algumas informações que já tinham sido colocadas ali pelos vários profetas, né? Mas Israel ele perdeu esse time, né? Israel ele não entendeu o tempo da visitação de Deus, né? E porque Jesus na plenitude dos tempos ele nasceu, né? Nasceu da Virgem, né? Virgem Maria, assim como tinha sido ali profetizado pelo profeta Isaías. E então eles perderam porque, com certeza, embora eles soubessem, né, que o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus seria enviado, né, eles não estavam atentos ao momento do Senhor, né? Tanto é que Jesus nasceu, Jesus exerceu ali o seu ministério de uma forma poderosa, e mesmo assim eles não entenderam como nação que era chegada a hora, que era chegado o momento. E tanto é que eles não aceitaram, e João vai dizer isso, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, Jesus, verdadeiro homem, Jesus estava no seio do Pai, antes da sua encarnação. Então, Jesus sempre esteve com o Pai, né? Desde o princípio de todas as coisas, né? Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é homem, né? E então ele estava ali. Também foi profetizado no Antigo Testamento, como já falamos. A vinda do Senhor Jesus, ela é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, né? Lá no início, Gênesis, o início de todas as coisas, no primeiro livro do Antigo Testamento, Jesus ali já é
é citado, né? Ali a semente da mulher, ali, o proto-evangelho, como assim é chamado pela teologia. E lá no último livro, né, dos profetas menores ali, Malaquias vai dizer que ele é o sol da justiça. Então, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o profeta Malaquias, nós vamos ver Jesus sendo anunciado. A vinda de Jesus, né, o Messias de Deus, né, ele viria para cumprir o seu ministério, para fazer tudo aquilo que acerca dele já havia sido profetizado. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. A aliança, né, abraâmica, ou seja, a aliança que Deus fez com o patriarca Abraão, né? O Senhor vai dizer ali a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, né? E também a respeito da descendência de Abraão. Quando se fala da descendência de Abraão, está falando de Cristo, né? Está falando de Jesus, da descendência, né? Aqueles, né, que viriam, né, serão descendentes de Abraão até chegar no Cristo, né, Jesus Cristo, o ungido do Pai, ungido de Deus, né? E também a aliança com Davi, a aliança davídica, né? Porque Jesus é chamado, inclusive, um dos títulos messiânicos de Jesus é filho de Davi, né? Muitas vezes Jesus estava ali levando adiante o seu ministério de ensino, de pregação da palavra e também de curar os enfermos, né? Nós vamos ver alguns que já chamavam Jesus por esse título messiânico, Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus, aquele que é descendente de Davi. Nós vamos ver aqui também, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus. Queridos, todas as coisas, elas acontecem no tempo de Deus, no tempo estabelecido pelo Senhor, né? O Senhor tem os seus propósitos eternos e Deus não se atrasa, né? Deus, ele não perde o momento das coisas, né? Tudo está dentro da sua agenda, dentro dos seus propósitos eternos, dos seus planos eternos, né? E Jesus vem, né, e nasce nesse momento determinado por Deus, né? No dia eterno ali, em que é estabelecido o momento, a hora, o dia que o Filho de Deus havia de nascer, e dentro daquilo que já tinha sido profetizado. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então é a doutrina da adoção. Então nós fomos adotados, né? Nós fomos inseridos na família de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, né? O Paulo vai falar isso, nós éramos inimigos de Deus, né? Em outro texto bíblico nós vamos ver também que o Senhor nos amou, né? Ele nos amou primeiro, antes que nós viéssemos a amar o Senhor, Ele já tinha nos amado. Então nós fomos adotados, nós fomos enxertados, né, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Esses 3 povos, o primeiro povo, o povo de Israel, o povo que detinha os oráculos sagrados, né, a lei, e também tinham as sinagogas que foram instituídas ali no período do cativeiro babilônico, né? Então os judeus estavam distantes do templo, né? Não existia o templo, eles estavam em um país distante, estavam exilados, e ali eles estabelecem as sinagogas para
para o encontro, para a leitura da palavra, para o estudo da palavra, para adorar a Deus. E mesmo depois, no retorno, né, na volta à sua terra, eles continuam, né, com a mesma prática de instituir sinagogas, né, com essa finalidade, qual seja, se reunir para adorar a Deus, né, se reunir para ler a lei, para ler as Escrituras. E então o primeiro povo é o povo de Israel, outro povo usado pelo Senhor também é a Grécia, né? A Grécia com o idioma grego, né? Que facilitou e muito a divulgação do Evangelho. Então, Israel, Grécia e também os próprios romanos, né? Os romanos, eles prepararam, né, as estradas ali para os deslocamentos. Então, tudo isso facilitou a divulgação, né, a propagação do Evangelho. Então, esses três povos, né, foram usados por Deus, né, para alcançar, para atingir os seus objetivos, os seus propósitos, né? E o Senhor, ele usa quem ele quer, né, do jeito que ele quer, do modo que ele quer. Ele usa a minha vida, ele usa a sua vida, né? Ele usa as nações, ele é o Senhor das nações, ele é o Senhor de todo o universo, né? Então ele tem controle sobre todas as coisas. Então o Senhor não é um Deus estático, né? Não é um Deus que não se movimenta, né? Que não age. Ele age no tempo determinado, ele age no tempo estabelecido por ele. Ele conhece todas as coisas, então desde o início ele sabe toda a trajetória e também o fim de todas as coisas, né? Então o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, ele é o Senhor da história, é ele que tem a palavra final, é ele que comanda, é ele que diz como deve ser, amém, queridos? Então nós podemos confiar, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de angústia, de desespero, de pânico para muitas pessoas, aquele que serve a Deus, ele tem prudência, né? Precaução, não pânico, embora sejam tudo com a letra P, né? O pânico não deve fazer parte das nossas vidas, porque o nosso coração deve se aquietar, deve se acalmar no Senhor, sabendo, né, que ele tem tudo nas suas mãos. As rédeas da história da humanidade estão nas mãos do Senhor. As rédeas das nossas vidas não estão nas nossas mãos. As rédeas estão nas mãos do Senhor. Algumas pessoas podem falar, olha, eu perdi as rédeas, né, da minha vida. Não, queridos. As rédeas sempre estiveram nas mãos do Senhor, né? É Ele que tem controle de tudo. Amém? E por último, nós já estamos indo para o terceiro tópico, né, que vai falar Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós? É uma pergunta, né? Sim, ele era semelhante a nós, melhor do que nós, claro, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental, né? Então Jesus, né, ele também é chamado de o segundo Adão, né, lá nos escritos gregos, né? Essa palavra ali, o último Adão, scatos, né, fala de o último Adão, né? Algumas traduções trazem como o segundo Adão, mas às vezes o segundo Adão poderia ter, se pensar num terceiro ou no quarto, não, ele é o último Adão, né? O primeiro Adão foi aquele que foi vencido, né? Desobedeceu, tinha todas as condições para não pecar, mas foi vencido no jardim, né? Jesus, o último Adão, né, venceu o diabo, e ele venceu no deserto, amém? Então algumas comparações que a gente faz. Então Jesus, o último Adão, a humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas, né? Então Jesus, queridos, ele venceu o mundo, ele venceu as dificuldades, né? Como homem, né? Superou, né? Então, de tal forma que nós podemos tê-lo como um modelo perfeito, né? Nós podemos tê-lo como aquele que é o nosso referencial, nossa referência é Cristo, né?
A nossa referência como modelo, né, é buscar a estatura de varão perfeito. Vamos alcançar não agora, mas em um outro momento, né, quando nós formos glorificados, né? E nós aguardamos esse momento, nós caminhamos a nossa trajetória de lutas, né, de fraquezas, de imperfeições. Elas, enquanto nós estivermos aqui, elas vão acontecer essas situações, mas há de chegar um dia, né, em que nós seremos transformados e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, como diz o apóstolo. Naquilo que é fraco, frágil, né, a nossa estrutura será fortalecido, porque nós seremos semelhantes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus, o último Adão, né, nós já falamos, né? O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Glória a Deus por isso. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Nós somos vivificados em Cristo, nós temos vida em Cristo. A origem da nossa vida, né, é em Cristo. E Ele nos prometeu vida e vida com abundância, uma vida eterna, né? A vida eterna só em Cristo Jesus, né? A vida está nele, né? Ele é a fonte. Nós vivemos por Ele, nos movemos por Ele, né? Tudo fazemos por Ele. A perfeição espiritual e moral de Jesus, né? Então Jesus perfeito, né? E o escritor aos Hebreus vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou no santuário uma única vez, ele é como ofertante e como oferta. E ele entregou a si mesmo, a sua vida, como sacrifício vivo, derramou o seu sangue ali para o resgate de muitos, de todos aqueles que creem. Então Jesus, o sacerdote, não segundo a ordem, né, levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então Jesus é o sacerdote, não apenas sacerdote, mas o sumo sacerdote que nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Nós estávamos distanciados, né, da comunhão do Pai, né? Porque Adão quebrou essa comunhão lá no Éden. E Jesus restabelece esse ministério da reconciliação ali na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado. E agora nós já estamos indo para a conclusão, que diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Amém, queridos? Então é em Cristo Jesus, né? Jesus, como já foi dito, a nossa referência, o modelo, e que o caráter de Cristo seja forjado em nós, né? Através do fruto do Espírito, que nós possamos ser moldados, trabalhados no nosso caráter dia após dia, possamos ser tratados, né, no nosso interior, para que possamos parecer, né, com o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos comprou. Com o quê? Com o seu sangue. Pagou um alto preço. Ele pagou um resgate, né? Para que nós fôssemos dele. E somos dele, né? Tem um texto bíblico em Cantares que diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então nós somos de Cristo Jesus, queridos. Então essas seriam aquilo que gostaríamos de estar compartilhando com a igreja, né, neste dia, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, né,
nós queremos estar sempre postando algo, né, tanto na escola, os estudos de terça-feira também, nós vamos estar procurando postar, né, nós estamos estudando atualmente o livro do profeta Sofonias, né? Então nós já há algum tempo que estamos dando livro por livro, né? E nós não vamos parar, como tenho dito, né? Nós vamos continuar estudando a palavra, vamos continuar caminhando juntos, até quando? Até quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, aí nós vamos nos reunir com Ele para sempre, né? E é Ele que vai nos ensinar, amém, queridos? Também no domingo à noite também nós queremos estar postando algo, uma mensagem, né? Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem, né, de fé, uma mensagem, né, sabendo que em todo tempo o Senhor cuida de nós. Em todo tempo Ele é o nosso Deus. Em todo tempo, né, a marca do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos propriedade dele, né? Então nós não podemos jamais esquecer, né, que o Senhor nos ama, que Ele cuida de nós em toda e qualquer situação, né? Ele é aquele que sobre Ele nós podemos lançar todas as nossas ansiedades, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Então, a paz do Senhor, um grande abraço, né? Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos, as suas respectivas famílias, e nós vamos continuar orando pela nossa nação, orando pelo Brasil, pelas autoridades constituídas. Nós vamos continuar orando pelas nossas famílias. As nossas famílias são necessitadas e carentes do Senhor. Nós vamos estar orando também pelo ministério no qual nós estamos inseridos, né? Vamos estar orando pelos líderes desse ministério, né, os pastores das demais congregações, né? E orem também por nós também, queridos. Lembre-se dos pastores, daqueles que têm o encargo, né, a incumbência, né, o chamado de estar pastoreando, cuidando das ovelhas do Senhor. As ovelhas não é do pastor, né? As ovelhas são de Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, o sumo pastor, né? E nós vamos continuar orando também por avivamento, sim. Às vezes nos momentos de dificuldade, né, surgem os verdadeiros avivamentos, né? Por a salvação de almas também. Vamos estar orando, né, para que o Senhor esteja salvando vidas, salvando almas, né? E às vezes num momento desses assim, eu entendo como o Senhor, né, falando aos corações, dando uma oportunidade de arrependimento, né, para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, para aqueles que estão afastados, aqueles que não estavam congregando, aqueles que abandonaram os caminhos do Senhor, mas é um momento de retorno, é um momento, né, de voltar o coração para o Senhor, é um momento de falar, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero, Senhor, eu quero buscar a Ti, Senhor. E é isso que nós temos orado, queridos, para que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, que o Senhor esteja trabalhando nas famílias, restaurando as famílias, né, restaurando os relacionamentos, relacionamento dos pais com os filhos, relacionamento dos casais também. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida, as nossas vidas. A Assembleia de Deus Shalom de Vicente Pires continua firme, continua na presença do Senhor. Nós não vamos nos dispersar, mas cada vez mais nós vamos nos unir como corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. É isso que nós temos para esse momento.